Bom dia, meus queridos, bem-vindos aqui de volta. A gente hoje vai falar um pouquinho a respeito da formação demográfica da Grécia, de como que se formaram os primeiros núcleos populacionais que vieram a compor esse mundo grego. Na nossa última aula a gente fez uma introdução geral aí da localização geográfica, das principais características geográficas dessa região, e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito então do povoamento da região helênica, da região grega. Repare que o título do primeiro slide da aula de hoje já coloca a formação da Grécia. Essa Grécia é entre aspas, porque eu estou entendendo aqui que não há uma formação de um Estado Grécia, de um país Grécia, mas a formação de vários núcleos demográficos, várias aldeias que acabaram dando origem ao que nós chamamos de cidades-estado gregas. Já vou fazer um adendo aqui no início da nossa aula. A gente vai estudar hoje um processo de formação, primeiro, os primeiros núcleos populacionais, que não é o processo de formação que deu origem à cidade-estado. Então a gente vai primeiro estudar uma organização das sociedades palacianas, para entender o que nós chamamos de sociedade creto-micênica e entender a Guerra de Troia. E depois a gente vai entender a dissolução disso tudo. Então a gente vai entender a formação de um grupo, depois a gente vai perceber que esse grupo foi invadido por outro grupo e deixou de existir. E aí, a partir das nossas próximas aulas, a gente vai entender um outro processo de formação que aí sim deu origem às polis, às cidades-estado gregas. Então a gente organiza para desorganizar, para organizar de novo. Correto? Então vamos lá. Essa primeira formação, a primeira formação populacional que a gente tem, demográfica, que a gente tem na região helênica, na região grega, ela data do ano de 2000 a.C. E ela começa com o processo de imigração de povos de origens indo-europeias. Quando eu falo de povos de origem indo-europeia, eu vou voltar aqui um pouquinho no mapa, para a gente poder entender um pouquinho. Quando eu falo de povos de formação indo-europeia, eu estou falando de povos que vieram dessa região aqui, olha, e da região ao sul dos Balcãs, mas também da região aqui mais a oriente. Então, um processo de migração desses povos vieram migrando, tanto dessa região quanto dessa, e acabaram chegando aqui à região helênica, a região da Península Grega. Logicamente que quando chegaram a essa região, já existiam algumas aldeias, alguns povoados ali dentro, e aí a gente vai ter um encontro entre esses povos que vêm da região ao oriente, mas também dessa região aqui mais ao sul dos Balcãs. A gente vai ter um encontro desses povos com os que ali estavam estabelecidos. E esse encontro ele pode pressupor duas ações. Ou a gente vai ter o confronto e a sobreposição de um povo sobre o outro, ou a gente vai ter a assimilação desse povo àqueles que ali já estavam, ou seja, a integração. Eles vão chegar e vão acabar se estabelecendo e se misturando aqueles povos que ali já estavam. Então, esse encontro ele pode ser dado dessas duas formas, ou com a integração ou com a supressão que vem dessa ideia do confronto. Na maior parte das vezes, a gente vai ter a integração, exceto com esse último povinho aqui, ó, os dórios. Os dórios vão ser povos mais de origem um pouco mais guerreiro, um pouco mais violentos, e acabam entrando num processo de guerra e conflito, e são eles os responsáveis por desorganizar toda essa sociedade que a gente vai entender a organização delas agora. Então, esses povos indo-europeus são três povos que vão ter origens, são quatro povos que têm origens distintas, mas se dizem descendentes de um mesmo ancestral que era heleno. Então eu tenho os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. Esses teriam sido os primeiros povos a chegarem à região helênica e a se misturarem às populações autóctones que ali já estavam, ou seja, as pessoas que já estavam naquelas aldeias. O primeiro deles a chegar foram os aqueus, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Esses povos, embora fossem povos diferentes entre si, com diferenças, com características sociais, com princípios de ação e de organização distintos, eles tinham uma origem em comum.
eles se diziam todos descendentes de um único ancestral, que era Heleno. Repare que lá na ponta desse esqueminha eu tenho Heleno e lá embaixo eu tenho esses povos. Segundo a mitologia que esses povos acreditavam, as crenças desses povos, Heleno tinha tido 3 herdeiros, Chuto, Doro e Écolo. Chuto, por sua vez, teve 2 outros, deu origem a 2 outras aldeias, os Aqueus e os Ions. E aí, então, surgiram, da herança de Heleno, surgiram esses 4 povos, Aqueus, Iônios, Dórios e Eólios, correto? Então, em função dessa descendência comum, de todos eles se dizerem descendentes de Heleno, os gregos, eles não se chamavam de gregos. Quem chamou os gregos de gregos foram os romanos. E as pessoas que passaram a descrever esses povos posteriormente. Esses gregos, eles se chamavam de helenos, porque acreditavam serem descendentes desse Heleno. Então, civilização helênica, civilização grega, helênicos e gregos são termos sinônimos. Tá bom? E a Grécia era chamada pelos helenos, então pelos habitantes dela, de Hélade. Então, quando eu me referi à palavra Hélade, eu estou me referindo também à Grécia. Então, Grécia e Hélade, assim como gregos e helênicos são sinônimos, Grécia e Hélade são sinônimos. Hélade, aquela região habitada pelos descendentes de Heleno. Quando a gente fala da história grega, nós historiadores, para poder entender melhor a história grega, dividimos a história da Grécia Antiga, a história dessa Hélade antiga, em 5 grandes períodos. O primeiro período, o período de formação, é esse que a gente vai estudar na nossa aula de hoje, que é também conhecido como período pré-homérico ou período micênico, porque é onde a gente tem, sobretudo, a presença da civilização micênica, da civilização cretense, da civilização creto-micênica, e é o período que antecede a atuação do poeta Homero. E aí por que a obra do Homero ela é muito importante, a Ilíada e a Odisseia? A Ilíada que narra a guerra de Troia e a Odisseia que narra, então, os grandes feitos de Ulisses, e a partir daí a gente descreve a história da Grécia. A obra de Homero ela é muito importante porque ela é o primeiro registro escrito que a gente tem dessa civilização grega. É um dos poucos registros escritos que a gente vai ter sobre essa civilização da Antiguidade Ocidental e ao mesmo tempo é uma obra muito difícil de ser compreendida. Por quê? Primeiro porque os gregos eles não distinguiam muito os seus mitos daquilo que era a realidade. O conhecimento mitológico, as histórias, as narrativas mitológicas, elas eram usadas para explicar o cotidiano dos gregos. Então, o cotidiano deles, eles misturavam muito essa ideia dos mitos com a realidade. E o Homero ele faz isso na obra dele. Ele coloca os deuses vivendo junto com os homens e as ações desses deuses interferindo no cotidiano desses homens. Não por um erro, mas porque a história era compreendida dessa forma naquele período. A compreensão de mundo que esses homens tinham era essa, de um cotidiano perpassado pelas narrativas míticas. Eram as narrativas míticas que explicavam o cotidiano. E Homero acaba expressando isso na sua obra. E, portanto, é muito difícil, quando você vai ler a Ilíada e a Odisseia, você conseguir separar aquilo que é real daquilo que era mitológico, porque as duas coisas estão muito imbricadas. Esse é o primeiro ponto que leva a uma dificuldade você compreender a sociedade helênica pela obra de Homero. O segundo diz respeito à distância entre o acontecimento dos fatos e o momento em que o Homero escreve essas obras. A obra, a Ilíada, por exemplo, Homero escreve a sua narrativa mais de 500 anos depois de acontecida a famosa Guerra de Troia. Então, nesse sentido, ele
para poder compor a sua obra, ele usa das narrativas orais que estavam presentes dentro daquela sociedade. Então, nem sempre o que ele narra a respeito da guerra condiz com o que de fato aconteceu. E a gente não sabe de fato o que de fato aconteceu, porque é muito distante, você não tem muitos registros, mas a gente consegue imaginar, a gente consegue inferir questões e consegue perceber que há algumas descrições de Homero sobre a Guerra de Troia que, de certa forma, compõem essas narrativas míticas daquela sociedade de então. E muitos detalhes do conflito podem ter sido deixados de lado. Na verdade, até a década de 1970, não se tinha certeza se a Guerra de Troia tinha de fato acontecido. Muitos livros e muitos historiadores tomavam a Guerra de Troia como uma grande narrativa mítica, como um grande mito, como uma história que os gregos tinham inventado que nunca tinha acontecido. Só que, em 1970, descobriu-se ruínas da cidade de Troia. E aí se teve a certeza, por meio desses registros arqueológicos, que a cidade de Troia realmente existiu. Então a gente passou a tomar a narrativa da Guerra de Troia como a narrativa de um fato ocorrido na sua realidade. Só que não com toda a carga mitológica que a narrativa de Homero propõe. Depois do período homérico, depois do período de pré-homérico, quando a gente não tem, então, esse registro escrito, a gente vai ter esse registro escrito depois, a gente vai ter o chamado período homérico, que é o período em que viveu Homero, e é o período em que a gente tem aí a afirmação das cidades-estado. É o período posterior à formação das cidades-estado e o período em que essas cidades, então, elas já estão organizadas. E depois é o período arcaico, que é o período áureo aí, de consolidação dessas cidades-estado. Depois o período clássico, que é onde a gente vai estudar então a formação da democracia, a diferença entre Atenas e Esparta, e o período helenístico, que é marcado aí, sobretudo pela atuação de Alexandre o Grande, da Macedônia, que conquista praticamente toda a região helênica, e depois pela posterior conquista da região da Grécia Antiga pelos romanos. Passamos então para entender um pouquinho desse período de formação, período pré-homérico. Ele é muito curto justamente porque a gente não tem muita informação a respeito. E ele trata sobretudo da chegada e instalação desses primeiros povos dentro da região, dentro da Península Balcânica. Como eu disse para vocês, o primeiro povo a habitar, a chegar, a se misturar e se misturar às sociedades que ali já existiam, as aldeias que ali já existiam, são os aqueus. Esses aqueus chegam por volta do ano de 2000 a.C. e aliam-se às populações que ali já estavam. Então esse primeiro processo de chegada dos povos indo-europeus, ele não se dá pelo conflito. Há sim tensões, mas ele se dá sobretudo a partir da integração. Então esses aqueus eles chegam e se integram às aldeias, aos povoados que ali existiam e formam o primeiro grande núcleo urbano que a gente tem dentro da região helênica, que é a cidade-estado de Micenas. Mais tarde, quando os outros povos chegam, iônios, eólios, chegam, os dórios são os últimos a chegarem, eles não chegam nesse primeiro momento. A gente vai perceber o processo de expansão da cidade de Micenas. E Micenas, então, repare aqui, olha, aqui a gente tem a cidade-estado de Micenas, ela se desenvolve justamente nessa região aqui, ó, na região da Argólia. E aqui, então, a gente tem o primeiro núcleo urbano se desenvolvendo aqui dentro, e com a chegada de outros povos, esse núcleo urbano ele vai crescer, essa população ela vai tomar praticamente toda essa região aqui da Argólia, da Lacônia e da Messênia, e começar a se dedicar à questão do comércio marítimo. Por que elas buscam o comércio marítimo? Porque, a princípio, elas necessitam desse comércio para poder satisfazer suas necessidades de alimentação, as suas necessidades de vestimenta, uma vez que elas não conseguiam produzir tudo aquilo que consumiam nesse primeiro momento. Então, aqui, a princípio, esses micênicos dão início a esse processo de
de, de relações comerciais para abastecer suas necessidades. Como eu disse para vocês, a chegada desses primeiros povos ela se dá pelo princípio da integração. Portanto, a gente vai perceber um processo de miscigenação étnico-cultural entre esses povos e a apropriação de hábitos e costumes de outros povos, dos quais eles praticavam esse comércio. Esses micênicos que se formam, eles acabam integrando valores culturais e étnicos das populações que ali já estavam. Então eles não chegam e destroem a cultura do outro que estava nesse território, mas sim eles absorvem cultos religiosos, eles começam a se vestir do modo como aqueles povos se vestiam, eles começam a se alimentar de acordo com o que aqueles povos se alimentavam. Então a gente consegue perceber aqui uma mistura, o que nós chamamos de miscigenação étnico-cultural. Eles vão se misturando a ponto de chegar a formar um povo novo, esse povo micênico, que traz características tanto dessas populações indo-europeias que chegavam, quanto das populações que ali já estavam estabelecidas. E aí a gente tem que ter em mente que esses micênicos, quando saem para o comércio, eles vão ter contato com outros povos também. Eles vão ter contatos com os fenícios, eles vão ter contatos com os egípcios, eles vão estabelecer relações comerciais com os persas, e se eles já estão abertos, já participaram desse primeiro processo de miscigenação étnico-cultural, de integração, ao chegar a esse território helênico, quando eles estabelecem relações comerciais com fenícios, egípcios e persas, eles vão estabelecer trocas culturais também. Eles vão aprender técnicas de produção dos egípcios, eles vão pegar produtos que eram utilizados no Egito, tanto produtos para alimentação quanto produtos artesanais que eram utilizados, artefatos artesanais que eram utilizados para vestimenta, para o ornamento. Então eles vão se adaptando a esse contato que eles vão tendo com esses povos e integrando valores culturais desses povos. Dos fenícios, por exemplo, os micênicos vão aprender a navegar, vão aprender a fazer barco, vão aprender a ler cartas náuticas. Então, a gente tem aqui uma adaptação a esse mundo e uma apropriação de valores culturais desses outros povos. E isso acaba formando a base da civilização grega. Então, a cultura grega ela é formada por valores e princípios étnico-culturais que vão vir desses povos indo-europeus, dessas populações que ali já estavam, e de populações que esses primeiros micênicos vão tendo contato. Fenícios, egípcios, persas. Então eles vão aprendendo com esses povos e formando a sua base civilizacional, a sua base cultural, correto? O primeiro sistema de poder que a gente vai vivenciar dentro da região helênica é um sistema de poder que nós chamamos de palaciano. O que seria o sistema de poder palaciano? Existia um palácio, e aí quando eu falo de palácio, eu estou falando do palácio, da estrutura física mesmo, uma grande construção, uma grande obra física, um palácio que ele era cercado, que ele era murado, e esse palácio ele comanda uma certa região. Então dentro dessa região micênica, repare isso aqui, isso é o que eu estou chamando de palácio. Repare que eu tenho aqui uma estrutura física, onde era a moradia, onde estavam os chefes desse palácio, onde estava o rei, onde estava o líder desse palácio, e não só o líder, mas como a família dele como um todo morava ali, e junto com as pessoas que ajudavam ele a governar, porque esse chefe de palácio, ele não governa sozinho, há uma hierarquia, há uma nobreza, há uma aristocracia que está junto com ele nesse governo. Toda essa aristocracia habita toda essa região murada que vocês estão vendo aqui nessa imagem. Esse palácio, ele governa uma certa região que está aqui ao seu entorno. Então ele tem uma série de aldeias, de povoados que estão subjugados a ele, que são comandados por esse palácio, correto? E aí, então, o poder emana desse palácio.
Então o poder está concentrado aqui dentro. Quem manda, quem administra, está dentro desse palácio. E tudo isso aqui, que está dentro dessa muralha, é compreendido como a estrutura palaciana, o palácio em si. Então moram dentro do palácio a aristocracia, moram dentro do palácio a família da nobreza. E quando eu falo do palácio emana o poder, eu tenho que entender que esse palácio também, ele dita as normas socioculturais. Todas as pessoas vão se vestir da forma como o palácio se veste. Todas as pessoas vão se alimentar da forma, ou buscar se alimentar da forma como esse palácio se veste. Então o palácio ele é referência não só política, como ele é referência também cultural. É logicamente que as riquezas estão concentradas dentro desse palácio. Na aldeia consegue se comer e vestir como ele? Não. É aquilo que se espera, é aquilo que se quer. Mas os aldeões, aqueles camponeses que estão a esse redor, dificilmente vão conseguir ter o mesmo padrão de vida dessa aristocracia que está dentro desse palácio. Correto? O sistema de poder que a gente vivencia aqui nessa civilização micênica é o sistema de poder teocrático. Repare que é bem diferente daquilo que a gente viu no Egito nas nossas últimas aulas. O que é o sistema teocrático? O líder do palácio, o chefe do palácio, ele tem poder político e tem poder religioso. É ele que dita as regras políticas, é ele que dita também os princípios religiosos, as festas religiosas, os deuses que vão ser cultuados, as cerimônias que vão ser feitas. Tudo isso parte do comando desse chefe do palácio, desse palaciano. Mas esse palaciano, ele não é visto como um deus. Ele é simplesmente o líder religioso. Isso é diferente do que era no Egito. Quando o faraó, ele era o próprio deus. Ele era a encarnação de Horus. Ele era a encarnação de um deus. Aqui não. Aqui no sistema palaciano, o líder político, o chefe do palácio, ele tem o poder político, ele é a autoridade política, mas ele também é a principal autoridade religiosa. E ele tem os seus sacerdotes que vão ajudar ele nesse processo. Esse sistema de poder micênico, a cultura que perpassa aqui dentro é uma cultura da guerra e da caça. Sobretudo os nobres de dentro desse palácio, eles eram amantes da guerra, a guerra era uma realidade. Não é à toa que, repare, esse palácio ele é murado, e se há muros, é sinal de que há possibilidade de invasão. Então havia guerra de um palácio com o outro, havia conflito, porque a guerra, o conflito, ele não só é uma atividade econômica, porque te permite ter acesso à riqueza, mas é também uma atividade cultural muito importante. Esses nobres, sobretudo os filhos dessa aristocracia, eles são formados para a guerra, eles aprendem a guerrear desde pequeno, porque isso faz parte da cultura deles, faz parte dos princípios e dos valores morais e éticos dessa sociedade. Então a guerra e a caça estão presentes nessa sociedade, eram atividades muito presentes, sobretudo para essa nobreza, sobretudo para essa aristocracia. Então a gente tem aqui, como eu disse para vocês, a Micenas se desenvolvendo aqui nessa região aqui, próxima à Lacônia, próxima à região aqui da Macedônia, e logo depois os micênicos vão tomar toda essa região. E aqui não existia só um palácio, aqui existiam vários palácios, cada qual governando um determinado número de aldeias, e cada qual aqui tendo uma importância e uma grandiosidade distinta, e muitos deles entrando em conflito. Aqui então a gente tem os micênicos, e agora a gente vai passar a observar uma outra sociedade que também existia. Esses micênicos são os primeiros que se formam aqui, mas aqui também nessa ilha, e que é uma ilha muito importante, sobretudo porque do ponto de vista comercial e do controle de rotas comerciais, porque ela está dentro do mar Mediterrâneo, que é a ilha de Creta, vão existir outros palácios. Aqui a gente vai ter basicamente 3 palácios, o de Festo, o de Tessália, se não me engano, e o de Knossos, correto? Sendo que o principal deles, já está demarcado aqui, é o Palácio de Knossos. Em Creta é que vai estar o famoso Minotauro, e a gente vai entender um pouquinho a história do Minotauro a partir do momento em que a gente começar a estudar aqui os minoicos ou cretenses, correto?
Dentro da ilha de Creta, se desenvolveu, então, uma outra sociedade que está relacionada à narrativa mítica do rei Minos. Reza a lenda que a sociedade minoica ela se desenvolveu sobretudo depois da raptura da princesa Europa, na região ali da Grécia continental. E então essa sociedade ela teria se formado a partir da atuação então do rapto da Europa e da atuação do rei Minos. E por isso, essa sociedade ela ficou conhecida como sociedade cretense, por conta da ilha de Creta, ou também como sociedade minoica, por ser descendente, então, do rei Minos, que teria sido a primeira autoridade do palácio de Knossos dentro da ilha de Creta. Então, essa sociedade ela se desenvolve na ilha de Creta. Desde o início do seu desenvolvimento, ela se praticava basicamente a agricultura. Só que de acordo com que essa sociedade ela foi crescendo, o alimento que era produzido dentro da ilha de Creta não dava mais conta de alimentar toda a população. Então foi necessário a prática do comércio, praticar o comércio para ter acesso ao alimento. Só que para eu ter acesso a esse alimento e me inserir nesse comércio, eu tenho que ter algo a oferecer. Portanto, os cretenses acabaram desenvolvendo muito o artesanato. Eles eram importantes produtores de vasos de cerâmica, vasos que circulavam por esse mundo antigo. A gente tem vários vasos de cerâmica cretenses que foram encontrados no Egito, na Pérsia, no Extremo Oriente, o que demonstra para a gente que havia uma produção intensa desses artefatos. E os cretenses também produziam muitas joias, muitos produtos para ornamento, sobretudo porque dominavam a metalurgia, e sobretudo a metalurgia do bronze. Então, fabricando esses vasos de cerâmica e colares, ornamentos e roupas, os cretenses conseguiram se inserir nesse comércio, trocando esses vasos e esses produtos por alimento. Na agricultura, eles cultivavam variadas leguminosas, cereais, uva e azeite, mas não era o suficiente, como eu disse para vocês, para poder abastecer toda a sociedade, portanto, necessitavam de recorrer ao mercado. Da mesma forma que os micênicos, os minoicos, politicamente, eles tinham a tradição palaciana. O sistema de governo era o governo palaciano e teocrático, conforme a gente viu para a sociedade micênica. Era um esquema de governo muito parecido. E aí dá para a gente entender já que esses primeiros aqueus que chegam, eles acabam se misturando realmente com as populações autóctones que ali estavam. Porque o sistema palaciano ele se desenvolve em áreas onde esses indo-europeus ainda não tinham chegado. Então isso é um indício desse processo de integração também. No ano de 2000 a.C., foram construídos os primeiros palácios minoicos. O Palácio de Knossos, o Palácio de Malha e o Palácio de Festo. Então não era o de Tessália, como eu disse para vocês, mas o Palácio de Festo. Knossos, Malha e Festo são os três principais palácios da ilha de Creta. Sendo que aquele que era governado pelo rei Minos era o Palácio de Knossos. As ruínas do Palácio de Knossos, que foram descobertas e que estão sendo estudadas há algum tempo já, elas nos permitem inferir algumas questões sobre essa sociedade micênica, creto-micênica, sobre essa sociedade sobre essa sociedade cretense ou minoica. Esse seria o Palácio de Knossos, quando ele estava construído, quando ele estava de pé. Repare que é uma estrutura gigantesca, amplos jardins, e repare lá ao fundo também que há a presença de água, remontando aí a essa presença da ilha de Creta dentro do mar Mediterrâneo. Essas são as ruínas do palácio hoje. Então isso é como ele seria, e essas são as ruínas que a gente tem acesso nos dias de hoje e que demonstram a grandiosidade desse palácio. No que tange à análise dessas ruínas,
O Palácio de Knossos ele tem muitos afrescos em que a gente tem a presença, sobretudo, dessa vida marinha muito constante. A presença de golfinhos, a presença de peixes, a presença do azul, ela é muito presente nessas representações existentes dentro do Palácio de Knossos. E para nós, historiadores, para os antropólogos, isso é um dos fortes indícios de que esse povo ele tinha uma relação de proximidade muito grande com as técnicas náuticas, com a circulação pelo mar Mediterrâneo. O alimento vinha do mar, não só em forma de peixe, mas também o alimento em forma de cereais que vinha por esse comércio marítimo. E aí, repare que aqui a gente tem um afresco que remonta a isso, esse outro afresco aqui, ele traz o azul aqui muito bem representado, e já traz aqui a questão dos vasos dedicados a esse comércio. Essa é uma representação desse afresco, provavelmente de serviçais. Repare que esses serviçais, eles estão aqui com o pé diretamente no chão, estão numa posição de servir ao outro, mas mesmo esses serviçais, eles vêm ornados, eles trazem ornamentos nos braços, trazem essa pequena vestimenta. Essa era a vestimenta masculina, era basicamente essa túnica colocada ao redor do corpo. E também aqui a presença dos vasos. Aqui a gente já está falando de um aristocrata. Aqui o ornamento, basicamente a gente sabe, aqui a presença dos cereais que eram cultivados nessa região. Então a gente tem aqui já a análise de alguns desses afrescos. E aqui um outro afresco muito importante, mas esse afresco eu vou deixar para a gente analisar na próxima aula. A gente está já com 32 minutos de aula, eu não quero avançar muito, e esse afresco ele é muito importante. E ele remete muito à questão mitológica dentro da Grécia Antiga, tá bom? Agradeço pela atenção de vocês. Aqueles que têm alguma dúvida, eu estou lá na sala do Google Meet para poder tirar. Uma boa aula para vocês e até a próxima.